Nessa videoaula faremos a correção da atividade abordando o conceito de combinações simples. A primeira questão pede para a gente calcular no item A uma combinação de 6 elementos tomados um a um. Bem, a gente vai pegar então a fórmula da combinação. No lugar do N vai colocar 6, no lugar do P vai colocar 1. Desse modo, a combinação de 6 elementos tomados um a um vai ficar 6 fatorial dividido por 1 fatorial vezes 6 menos 1 fatorial. Como 6 menos 1 dá 5, então vai ficar 6 fatorial sobre 1 fatorial vezes 5 fatorial. Desenvolve o 6 fatorial até chegar no 5 fatorial. Como 1 fatorial dá 1, coloca se quiser, eu não coloquei. Agora a gente vai cortar 5 fatorial com 5 fatorial e vai sobrar apenas o 6. Desse modo, a combinação de 6 tomado 1 a 1 é igual a 6. No item B, nós temos uma combinação de 7 tomado 0 a 0. Vamos fazer do mesmo jeito. Vamos pegar a fórmula da combinação. No lugar do N, a gente vai colocar 7. No lugar do P, a gente vai colocar 0. Então, vai ficar 7 fatorial sobre 0 fatorial vezes 7 menos 0 fatorial. Como 7 menos 0 dá 7, né? Então, vai ficar 7 fatorial sobre 0 fatorial dá 1. 1 fatorial ficaria aí do lado, né? Na verdade, pode colocar só 1, não precisa nem de fatorial. Vezes 7 menos 0, que dá 7 fatorial. Bem, o que nós vamos fazer? Dá para a gente cortar, então, 7 fatorial com 7 fatorial. Como o de baixo já era 1, não altera resultado. Então, a gente vai ter que a combinação de 7 tomado 0 a 0 é igual a 1. No item C, nós temos uma combinação de 5 tomado 1 a 1. Vamos lá, então, né? Colocando as 5 no lugar do N e 5 no lugar do P, vai ficar 5 fatorial sobre 5 fatorial vezes 5 menos 5 fatorial. Lembremos que 5 menos 5 dá 0, então isso é 5 fatorial sobre 5 fatorial vezes 0 fatorial. Vamos lembrar nesse momento que 0 fatorial é 1. Vou cortar 5 fatorial de cima com 5 fatorial de baixo. Quando a gente cortar, então o resultado fica apenas 1. Logo, a combinação de 5 tomado 5 a 5 é igual a 1. No item D, nós temos uma combinação de 10 tomado 2 a 2. Então, aqui eu vou colocar no lugar do N um 10 e no lugar do P um 2. Vamos ver então como é que vai ficar isso, né? A gente vai ter então que essa combinação ela será 10 fatorial sobre 2 fatorial vezes 10 menos 2 fatorial. Bem, 10 menos 2 dá 8. Então, isso fica 10 fatorial sobre esse 2 fatorial dá 2, a gente já resolve, e aí vezes 8 fatorial. Vou desenvolver o 10 fatorial até chegar no 8 fatorial e vou repetir o 2 vezes 8 fatorial. Agora eu corto 8 fatorial com 8 fatorial, vai sobrar 10 vezes 9 dividido para 2. 10 vezes 9 dá 90, 90 dividido para 2 dá 45. Desse modo, uma combinação de 10 tomado 2 a 2 é igual a 45. A segunda questão. Calcule o valor da expressão. A expressão é x é 3 vezes um arranjo de 10 tomado 2 a 2, menos 2 vezes uma permutação de 4 elementos, mais uma combinação de 10 tomado 1 a 1. Vamos lá então, né? Eu vou então começar resolvendo tudo junto aqui na mesma linha. Então, x vai ser igual a 3 vezes. Esse arranjo de 10 tomado 2 a 2, você coloca 10 fatorial sobre 10 menos 2 fatorial. Menos 2 vezes a permutação de 4, nós sabemos que é 4 fatorial. Mais a combinação de 10 tomado 1 a 1, você coloca 10 fatorial sobre 1 fatorial vezes 10 menos 1 fatorial. Vamos então resolver o que está entre parênteses. Então, você repete x igual a 3 vezes 10 fatorial sobre o 10 menos 2, que dá 8 fatorial, menos 2 vezes 4 fatorial, mais 10 fatorial sobre 1 fatorial. A gente já sabe que é 1, coloca direto, vezes 10 menos 1, que dá 9 fatorial. No passo seguinte, nós vamos desenvolver o 10 fatorial até o 8 fatorial e o outro 10 fatorial até o 9 fatorial. Fica dessa forma que vocês estão vendo. Então, x é igual a 3 vezes
10 vezes 9 vezes 8 fatorial sobre 8 fatorial, menos 2 vezes, desenvolve o 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, mais desenvolve o 10 fatorial até o 9 fatorial, vai ficar 10 vezes 9 fatorial sobre 1 vezes 9 fatorial. Lembrando que esse 1 você coloca se quiser. O que eu faço então agora? Eu vou cortar os 8 fatoriais e vou cortar os 9 fatoriais. Então x vai ficar igual a 3 vezes. Quando eu corto os 8 fatoriais, vai sobrar só 10 vezes 9. Aí menos 2 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, repete, mais, quando eu cortar os 9 fatoriais, vai sobrar 10 dividido para 1, que nós sabemos que é 10. Agora a gente vai fazer primeiro os produtos e por último a gente junta. Na primeira parcela, 10 vezes 3 vezes 9, ou 3 vezes 10 vezes 9, tanto faz, né? Vai dar então 270, menos 2 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dá 48, mais, repete o 10. E aí você pega 270 menos 48 mais 10, vai dar então 232. Desse modo, então, o valor do x seria 232, como a gente pode observar. A terceira questão. Resolva essa equação abordando o conceito de combinação, né? 11 vezes uma combinação de x tomado 2a2 é igual à combinação de x mais 2 tomado 4a4. Basta que a gente pegue então a expressão e desenvolva aplicando a fórmula da combinação. Então isso vai ficar 11 vezes a combinação de x tomado 2a2, eu pego x fatorial sobre 2 fatorial vezes x menos 2 fatorial. Isso é igual. A combinação de x mais 2 tomado 4a4, a gente pega então x mais 2 fatorial sobre 4 fatorial vezes o x mais 2 menos o 4, isso entre parênteses pegando o fatorial deles. Bora então ver o que dá para a gente fazer, né? Nesse próximo passo eu vou juntar apenas o que está lá no segundo parênteses, na verdade o que está lá no segundo denominador. No segundo denominador, entre parênteses, nós temos x mais 2 menos 4. Quando você juntar mais 2 com menos 4, vai dar menos 2. Então, na verdade, vai ficar ali x menos 2 fatorial. Observem que todo o restante eu só repeti. O que eu faço então agora? Na primeira fração, eu vou desenvolver o x fatorial até o x menos 2 fatorial. Para isso, claro, né, eu repeti o 11 que está antes multiplicando, vezes, aí vamos lá, desenvolvendo o x fatorial, fica x vezes x menos 1 vezes x menos 2 fatorial, sobre o valor do 2 fatorial, que é 2, vezes o x menos 2 fatorial, igual. Na segunda fração, eu desenvolvo o x mais 2 até o x menos 2 fatorial. Então vai ficar x mais 2 vezes x mais 1 vezes x menos 1 vezes x menos 2 fatorial. Isso sobre, né? 4 fatorial, que dá 24, vezes o x menos 2 fatorial, que eu só repito. O que eu faço no próximo passo? Eu vou cancelar. Eu vou cancelar os x menos 2 fatorial. Quando a gente cancela, nós vamos ter, então, 11 vezes x menos 1 sobre 2 é igual a x mais 2 vezes x mais 1 vezes x menos 1, tudo isso sobre 24. O que dá para a gente fazer, então, agora? Observem que o x vezes x menos 1 se repete dos dois lados da igualdade. Então, dá para a gente cortar o x vezes x menos 1. Vai sobrar, então, no primeiro membro da igualdade, 11 sobre 2, igual. No segundo membro, sobra x mais 2 vezes x mais 1, tudo isso sobre 24. Feita aí todas as simplificações possíveis, o próximo passo é a gente simplificar o 2 e o 24 que estão no denominador das frações. Simplificando por 2, a gente vai ter 11 sobre 1 é igual a x mais 2 vezes x mais 1, tudo isso sobre 12. E aí o que a gente faz em seguida, né? Em seguida, a gente vai aplicar produto dos meios pelos extremos. Então, quando eu pegar esse 1 multiplicado por x mais 2 vezes x mais 1, vai ficar x mais 2 vezes x mais 1, igual ao 11 vezes o 12. Bem, na primeira parcela, né, na verdade, no primeiro membro, a gente vai aplicar a distributividade. Então, x vezes x dá x ao quadrado, x vezes 1 dá x positivo,
2 vezes x dá 2x positivo e 2 vezes 1 dá 2 positivo. Igual. No segundo membro, a gente tem 11 vezes 12, que é 132. Você observa, então, que está com cara de uma equação do segundo grau. Então, a gente vai juntar os termos semelhantes. A gente vai juntar x mais 2x, que dá 3x, e vai passar o 132 para o primeiro membro, para que eu possa igualar a zero. Quando eu passo o 132 para o primeiro membro, eu posso juntar o 2 com o menos 132, que vai dar menos 130. Com isso, a gente chega na equação do segundo grau. X ao quadrado mais 3x menos 130 igual a zero. Nós temos então que resolver esta equação do segundo grau. Você pode resolvê-la por delta e bhaskara, ou você pode resolver ela utilizando aquele método da soma e do produto. Independente de como você resolva, você vai encontrar duas soluções, que é x igual a menos 13 ou x igual a 10. Bem, mas dentre essas duas soluções, a gente sabe que não existe fatorial de número negativo. Então, x igual a menos 13 não convém. A única solução que vai ser conveniente para nós é x igual a 10. Portanto, então, o conjunto solução dessa equação do exemplo 3 seria x igual a 10. A quarta questão. No final de uma reunião, foram trocados 28 apertos de mão. Sabendo-se que cada pessoa cumprimentou todas as outras, quantas pessoas havia nessa reunião? Vamos fazer o seguinte, vamos dizer que tinha N pessoas nessa reunião. Se eu tenho N pessoas na reunião, o total de apertos de mão vai ser uma combinação dessas N pessoas tomar 2 a 2. Por quê, né? Porque quando as pessoas vão se cumprimentar, elas se cumprimentam sempre 2 a 2. Então, das N pessoas, 2 a 2 vão se cumprimentando. E aí você pode observar que a ordem do cumprimento não altera o resultado. Por isso que é uma combinação. Bem, essa combinação das N pessoas tomadas 2 a 2, como eu falei, dá o total de apertos de mão, que a questão já falou que é 28. Com isso, a combinação de N tomado 2 a 2 é igual a 28. Eu vou então agora aplicar a fórmula da combinação. Isso vai ficar N fatorial sobre 2 fatorial vezes N menos 2 fatorial, igual a 28. Eu vou desenvolver o N fatorial até o N menos 2 fatorial. Então vai ficar N vezes N menos 1 vezes N menos 2 fatorial. Tudo isso sobre 2 fatorial dá 2 vezes o N menos 2 fatorial, igual a 28. Eu corto os N menos 2 fatorial. Vai ficar N vezes N menos 1 sobre 2, isso igual a 28. Aqui a gente pode então fazer produto dos meios pelos extremos, colocando 1 embaixo do 28. Na hora que eu pegasse N vezes N menos 1 vezes 1, vai dar N vezes N menos 1, igual 2 vezes 28, 56. Vamos então aplicar a distributividade. Então N vezes N dá N ao quadrado, N vezes menos 1 dá menos N. Passo 56 para o primeiro membro, ele vai negativo. E aí a gente chega na equação do segundo grau, N ao quadrado menos N menos 56 igual a zero. Vamos resolver esta equação do segundo grau. Feito isso, a gente obtém dois resultados, que é o N igual a menos 7 e o N igual a 8. Bem, aí nós vamos raciocinar um pouco, né? Vamos aí nos perguntar quem é que é o N. Nós sabemos que o N é o número de pessoas na reunião. E a gente sabe que a quantidade de pessoas não pode ser negativa. Como a quantidade de pessoas não pode ser negativa, a gente descarta a opção N igual a menos 7. E aí, claro, a gente chega à conclusão de que havia 8 pessoas nessa reunião, todas se cumprimentaram entre si, totalizando aí 28 apertos de mão. A quinta questão. Em uma competição entre 10 participantes, determine o número de possibilidades que podem ser formadas entre os 4 primeiros colocados. Bem, o que nós queremos, né? Nós temos uma competição com 10 participantes e a gente quer escolher um grupo para formar o grupo dos 4 primeiros, independente da ordem. Eu só quero dizer lá o grupo dos 4 primeiros. Quem é o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto daquele grupo, não importa. Desse modo, então, se essa ordem não importa, se trata de uma combinação. Como dos 10 participantes eu escolho 4, então isso é uma combinação de 10 tomado 4 a 4. Pela fórmula da combinação, você vai pegar 10 fatorial sobre 4 fatorial vezes 10 menos 4, que vocês sabem que dá 6 fatorial.
Eu vou desenvolver o 10 fatorial até chegar no 6 fatorial. Além disso, eu vou desenvolver o 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O que a gente vai fazer agora? Além de cortar os 6 fatoriais, eu fiz o seguinte. Eu peguei o 8, simplifiquei pelo 4. Na verdade, eu não peguei o 8 e simplifiquei pelo 4. Eu fiz o seguinte. 4 vezes 2 dá 8. Então, eu cortei o 8 com o 4 e o 2. Além disso, a gente pode simplificar o 9 pelo 3, que vai dar 3. Então, feitas as simplificações, sobrou o 10, sobrou o 3, que foi o resultado da divisão do 9 pelo 3, sobrou o 7 e sobrou 1 embaixo. O restante eu cortei tudo e simplifiquei. Então, ficou 10 vezes 3 vezes 7 dividido para 1. 3 vezes 7 dá 21. 21 vezes 10 dá 210, que dividido para 1 dá 210. Então, desse modo, a combinação de 10 tomado 4 a 4 dá 210, o que quer dizer que nós temos aí 210 maneiras de formar esse grupo. Ou seja, a gente vai ter 210 grupos distintos formados aí com os 4 primeiros colocados. A sexta questão. Uma urna contém 5 bolas de cores distintas, preta, branca, azul, verde e amarela. Calcule as possibilidades diferentes, né? No item A, se retirarmos 3 bolas de uma vez. Gente, se nós retirarmos as 3 bolas de uma vez, a ordem das retiradas não interessa, porque não houve retirada, foram as 3 juntas. Como a ordem não interessa, é uma combinação. Como de 5 bolas eu retirei 3, isso é uma combinação de 5 tomado 3 a 3. Então você vai resolver essa combinação de 5 tomado 3 a 3. Pela fórmula da combinação vai ficar 5 fatorial sobre 3 fatorial vezes 5 menos 3 fatorial. Vamos lembrar que 5 menos 3 dá 2, então isso é 5 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial. Desenvolve o 5 fatorial até o 3 fatorial, além disso 2 fatorial dá 2. A gente vai cortar os 3 fatoriais e vai sobrar 5 vezes 4 dividido para 2. 5 vezes 4 dá 20, 20 dividido para 2 dá 10. Então, a combinação de 5 tomado 3 a 3 é igual a 10, o que quer dizer, então, que a gente vai ter 10 maneiras, 10 possibilidades de retirar 3 bolas de uma única vez. Quando eu chego no item B, eu quero retirar 3 bolas, uma de cada vez, recolocando na urna as bolas sorteadas. Ou seja, você retira uma bola, recoloca na urna, retira outra bola, recoloca na urna e assim por diante até a terceira bola. O que a gente pode observar com isso, né? Como há reposição, toda vez que a gente vai retirar uma bola da urna, a gente vai ter 5 opções para retirada. Desse modo, como são 3 bolas que eu vou tirar, a gente vai ter 5 opções para a primeira bola, 5 para a segunda, 5 para a terceira. Pelo princípio multiplicativo, você faz 5 vezes 5 vezes 5, que dá 125. Daí a gente tem 125 maneiras, de retirar essas 3 bolas da urna, com reposição e, obviamente, uma de cada vez. A questão 7. O item A pergunta: quantas retas são determinadas por 7 pontos coplanares, dos quais 3 estão em linha reta? A gente fez um exemplo muito parecido com esse em sala. Vamos lembrar o seguinte: para você formar uma reta, você vai ter que escolher 2 desses 7 pontos. E como a ordem da escolha não altera a reta, não é importante, isso é uma combinação de 7 tomado 2 a 2. Só que a gente tem que lembrar que 3 desses pontos estão alinhados. E qualquer um desses 3 pontos que você pegar, qualquer 2 desses 3 pontos que você pegar, você vai ter uma mesma reta. Então isso quer dizer que essa reta vai estar sendo contada várias vezes. Com isso, a gente vai ter que subtrair essa combinação desses 3 pontos tomados 2 a 2 para que eu não conte uma mesma reta várias vezes. Bem, mas quando eu faço essa subtração, a gente vai ter que relembrar de somar mais uma reta. Por que eu vou ter que relembrar de somar mais uma reta? Porque quando eu fiz a subtração, eu tirei todas. Se eu tirei todas, não ficou a reta que passa por esses 3 pontos alinhados. Então você vai ter que repor e para repor você soma 1. Com isso, então, a gente vai ter uma combinação de 7 tomado 2 a 2, menos a combinação de 3 tomado 2 a 2, mais 1.
Se aplica aí a fórmula da combinação, como vocês estão observando. A gente vai então desenvolver o 7 fatorial até o 5 fatorial na primeira fração. 2 fatorial dá 2, menos. Na segunda fração, desenvolve o 3 fatorial até o 2 fatorial e 1 fatorial dá 1. E repete o mais 1. Eu posso cortar o 5 fatorial e o 2 fatorial. Vai sobrar 7 vezes 6 dividido para 2, menos 3 sobre 1, mais 1. 7 vezes 6 dá 42, que dividido para 2 dá 21. Menos 3 dividido para 1 dá 3, mais 1. 21 menos 3 dá 18, 18 mais 1 dá 19. Ou seja, a gente vai ter 19 retas passando por 2 desses 7 pontos aí que nós temos na questão. Vamos então para o item B. Eu quero calcular o número de diagonais de um decágono regular. Essa é bem simples, né? Vamos lembrar primeiro que o decágono ele tem 10 lados. Desses 10 lados, para a gente então formar uma diagonal, eu vou ter que escolher 2 dos 10 vértices, né, que esse decágono possui e ligar. Então isso é uma combinação de 10 tomado 2 a 2. É uma combinação porque a ordem da escolha do vértice não altera a diagonal. No entanto, tem um detalhe muito importante que a gente não pode esquecer. Dentre essas escolhas vão estar contadas as diagonais e os lados. Então você vai ter que subtrair os lados. Lembrando aí que o decágono tem 10 lados, eu vou ter que subtrair 10. Então, na verdade, isso é uma combinação de 10 tomado 2 a 2 menos os 10 lados. A combinação de 10 tomado 2 a 2 é 10 fatorial sobre 2 fatorial vezes 8 fatorial. Lembrando que o 8 é 10 menos 2. Aí, claro, menos os 10 lados. Desenvolvo o 10 fatorial até o 8 fatorial. Lembrem que 2 fatorial dá 2 e o restante eu só repetir. Agora eu vou cortar 8 fatorial, vai sobrar 10 vezes 9 sobre 2, menos o 10. 10 vezes 9 dá 90, 90 dividido para 2 dá 45, 45 menos 10 dá 35. Ou seja, o decágono regular ele possui 35 diagonais. Na verdade, não só o decágono regular, né? Qualquer decágono, desde que não seja aí, um polígono côncavo, qualquer decágono ele vai possuir 35 diagonais. Vamos então para a questão 8. Retirando-se 5 cartas de um baralho de 52 cartas, quantas possibilidades existem de saírem 3 valetes nessa retirada? Vamos pensar o seguinte, né? Um baralho de 52 cartas, ele possui 4 valetes e possui 48 cartas que não são valetes. Primeira coisa que a gente tem que observar é isso. Então, o que é que eu quero, né? Eu quero retirar 3 valetes e, obviamente, como eu vou retirar um total de 5 cartas, se eu tiro 3 valetes, as outras 2 não são valetes. Vamos imaginar o seguinte, isso se trata de uma combinação, porque aqui não estamos interessados na ordem da retirada das cartas, estamos interessados apenas em retirar essa quantidade de carta. Outra coisa que a gente pode observar é que se dos 4 valetes eu quero retirar 3, isso vai ser uma combinação de 4 tomado 3 a 3. E a gente pode perceber que dos 48 não valetes, a gente deve retirar 2. Então isso é uma combinação de 48 tomado 2 a 2. Pega essas duas combinações e vamos multiplicar para obter o resultado. A combinação de 4 tomado 3 a 3 é 4 fatorial sobre 3 fatorial vezes 1 fatorial. E é isso vezes a combinação de 48 tomado 2 a 2 é 48 fatorial sobre 2 fatorial vezes 46 fatorial. Vamos lembrar que o 46 é 48 menos 2. Eu vou desenvolver o 4 fatorial até o 3 fatorial e vou desenvolver o 48 fatorial até o 46 fatorial. Lembrando que 1 fatorial é 1 e 2 fatorial é 2. Agora eu corto os 3 fatoriais e corto os 46 fatoriais. Vai sobrar na primeira fração 4 dividido para 1 e na segunda fração sobra 48 vezes 47 dividido para 2. Bem, na primeira fração 4 dividido para 1 dá 4. Na segunda fração, quando vocês fizerem, 48 dividido para 2 dá 24. 24 vezes 47 dá 1128. Que ao ser multiplicado pelo 4, a gente vai ter 4.512 possibilidades. Ou seja, a gente tem então 4.512 maneiras de um baralho de 52 cartas, retirar 5 cartas
e dessas 5 cartas serem 3 valetes e, obviamente, 2 cartas sem ser valete. Com isso, a gente finaliza a correção dessa atividade, onde a gente falou sobre combinação simples.